trabalhar na imagem de inteligência, a gente não pergunta muito. Eu não perguntei por que teria que ser naquele carro, porque para mim já ficava claro que eu não era para ser identificado como senador, não era para parar na cancela. Se eu fosse com o meu carro oficial, eu teria que parar na cancela, registrar a placa. Então era alguma coisa no serviço da área de inteligência e, no meu entendimento, seria relacionado ao acampamento. Porque nós já tínhamos informações que tinham células lá se articulando para fazer qualquer ataque, tanto é que aconteceu depois do... Senador, sobre o ex-presidente aí, Bolsonaro, em algum momento ele falou com o senhor disse não houve uma coação naquele momento, em algum momento posterior houve algum outro contato dele com o senhor? Não, o que ficou combinado, eu disse para eles o seguinte, para eles, né, eu ia me dar um tempo para pensar. Eu não falei não na hora para não ficar na insistência, porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notória a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Quando eu falei então que depois daria resposta, eu indo para o aeroporto, eu também reportei ao ministro, acabei de sair, estou indo para o aeroporto, estou quase atrasado, perdendo o voo. Perguntei quando é que ele estaria em Brasília, aí foi que ele disse que segunda ou terça-feira, que ele estaria em São Paulo, aí eu marquei e vim para terça, para ter essa reunião somente com o ministro, e foi a hora que eu reportei. Mas quando na terça-feira, que foi quando eu dei a resposta para o Daniel, pelo celular dele, dizendo que eu não ia cumprir a missão. E esse print é que a Veja teve acesso e a Veja me procurou para saber qual era o relacionamento, que tinha um print do Daniel e a minha resposta dizendo que eu não ia cumprir a missão. E foi daí que eu já estava esperando, por conta dessa investigação que eu estou fazendo no 8 de janeiro, que eu sabia que alguma coisa ia ser construída na área de inteligência, eu já tinha sido informado que alguma coisa estava para acontecer para tirar a minha reputação. Só eram vocês três ou o Coronel Cid estava por lá? O senhor disse que o Daniel falou que já tinha uma equipe preparada para legalizar o que é? Legalizar o que exatamente? Essa escuta, porque você só pode ter escuta com autorização judicial. O juiz que autoriza, você não pode sair gravando. Quando você grava e quer apresentar até nos autos, o juiz pode até te dar a voz de prisão, então, porque é uma gravação ilegal. Ele não falou juiz, mas teria um grupo, uma equipe que já estaria para resolver isso. Não disse qual é a hierarquia e qual era a função. Houve alguma menção ao GSI ou ao ABIN? Não. Nem o GSI, nem a ABIN. Não citou nem o GSI, nem a ABIN. E o Coronel Cid também não estava por lá? Senador, o presidente Jair Bolsonaro falou no dia 7. Dia 7 foi quando o Daniel foi no Senado. Ah, tá. Dia 8 foi o dia que eu não tive o encontro. Tá. Dia 9, que acho que é uma sexta-feira, vocês conferem, foi o dia que eu fui, então, foi na depois, reunião. Então, daqueles atos. Porque dia 8 que eu estive foi em dezembro. Então. Dia 8 foi quando eu estive com o ministro. Tá. O senhor falou em Granja do Torto. Na ocasião, em dezembro, pelo menos, quem estava morando na Granja do Torto era Paulo Guedes. Não estava lá, não. Até porque eu nunca tive nenhuma das residências desse período todo, eu também nem sabia para onde eu estava indo. Se era a casa, se era a casa dele, do vice, eu só vi que era alguma coisa, porque ele falou no Granja do Torto. Eu lembro por causa do Torto, aí eu lembro disso. O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Todos. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Ele não falou, senador, pense. Não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado
por conta disso. Ele até tinha me comentado... Escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar um ministro do Supremo e ficar calado? Isso cabe a ele, não a mim. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar no Congresso para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. O senhor chegou a prestar algum depoimento sobre isso, a PF ou do Supremo, e apresentou essas trocas de mensagem, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação, ministro Alexandre. Convocado pela PF, não? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro que eu tenho que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com um caso dele, do que estava acontecendo. O Daniel Silveira insistiu, o senhor voltou a falar com ele depois? Insistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Mas chegou a mencionar que o Bolsonaro sabia? Ninguém sabia. E aí, depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Quando nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem de eu ter tornado isso público, primeiro, assim, quando falou desse tal documento, né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da SECAI, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito que nunca tive acesso, nunca soube desse documento. Mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou deixou de fazer, que eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar que quando chegou para mim a informação de que já estavam, por conta do meu, eu acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público, é sigiloso. Por isso que eu estou cobrando o que foi eleito Pacheco para abrir a CPI o quanto antes, porque aí eu posso tornar pública os documentos. Mas eu dei um start por conta disso. Na live, o senhor disse que viria à tona a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Não, isso foi da fala com o pessoal do MBL. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? E tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa, traidor por causa de quê? Né? Que prova que tem? De trair o quê? E na imagem que saiu na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles, quando eu estava indo embora, eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo encontrei o Davi Alcolumbre, também abracei ele.
dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor, 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 traidor. Quando eu fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tiraram essa informação.